No WW de hoje vamos tratar desse jogo político entre Executivo e Legislativo. Vamos trazer dados inéditos que comprovam essa supremacia do Congresso sobre o Palácio do Planalto e vamos falar bastante também de eleições municipais de 2024. Estão aqui conosco a Graziela Testa, cientista política e professora da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Graziela. Boa noite, Caio. Um grande prazer estar aqui. E lá em Brasília, o Léo Barreto, meu chapa, doutor em ciência política e diretor de risco político da Vector Research. Boa noite, Léo. Boa noite, Caio. Boa noite a Grazi, que é minha colega de UNB também. Um prazer estar aqui com vocês. Tá joia. E o Pedro Venceslau, meu amigo aqui, analista de político, repórter da CNN. Bom, gente, vamos lá para Brasília, né? Hoje teve notícia, sexta-feira quente, em Brasília. O orçamento federal foi aprovado em plenário com vitória do Congresso nos temas mais importantes para o parlamento. Uma cifra recorde para emendas parlamentares e um fundo eleitoral bilionário. De Brasília, o repórter Pedro Teixeira tem as informações. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Caio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Nesta sociedade entre o presidente Lula e o Congresso Nacional, quem saiu ganhando foi o Congresso mais uma vez. O orçamento foi aprovado nesta sexta-feira em uma sessão presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, e eles aprovaram um orçamento com emendas gigantescas, 54 bilhões de reais para emendas. Para garantir estas emendas, cortaram do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o principal programa estruturante do governo federal. O PAC teve uma redução de 6 bilhões de reais. Eles também destinaram 4,9 bilhões de reais para as campanhas eleitorais, para o fundão eleitoral do ano que vem. Este número é equivalente ao número destinado para a campanha eleitoral do ano passado, que foi uma campanha federal, portanto, os deslocamentos eram maiores, os recursos precisavam também ser maiores, mas os parlamentares mantiveram este montante de 4,9 bilhões de reais destinados ao fundão eleitoral. Para garantir isso, também cortaram em outros pontos. Alguns pontos indicados pelo governo federal foram reduzidos. O governo, por exemplo, destinou 900 milhões de reais para o fundão eleitoral, mas isso não foi aceito pelos parlamentares. De qualquer forma, foi um ano positivo. O governo avançou no Congresso, principalmente nas pautas econômicas. Hoje mesmo eu questionei o ministro Alexandre Padilha sobre esta circunstância e ele disse que negociou com os partidos, montou uma base, reuniu partidos que, de certa forma, apoiaram o governo, principalmente depois dos atos do dia 8 de janeiro, que o governo tem uma base, mas que tudo isso precisa ser negociado. A gente viu no orçamento muita negociação e muito dinheiro destinado aos parlamentares do Congresso Nacional. Caio, eu volto com você. Tá bom, Pedro, muito obrigado, bom trabalho aí em Brasília. Bom, vamos continuar em Brasília, vou chamar o Leonardo Barreto. Léo, vou elencar novamente aqui o que eu falei um pouco na abertura, né, os dados, né? O orçamento, 5 bilhões, Congresso abocanhou para o fundo eleitoral, 53 bilhões de emendas parlamentares e o Congresso tira do Poder Executivo dinheiro do Minha Casa Minha Vida e do PAC. É uma síntese do tempo, do nosso tempo? Qual leitura política a gente pode fazer desse fechamento do ano legislativo com um orçamento como esse? Bom, Caio, a gente tem acompanhado um crescimento muito grande do poder legislativo e ele se materializa pelo controle do orçamento, né? Hoje o Congresso tem quase que metade do orçamento discricionário, que é aquele dinheiro que o governo tem para obras, enfim, para coisas que ele considera importantes em termos de políticas públicas, quase o equivalente ao que o Executivo domina. E não apenas isso, não é? Quando se votou os vetos, o Congresso bloqueou um veto ao arcabouço fiscal, impedindo o governo de tirar dinheiro, tirar suas despesas da meta, ou seja, impediu que o governo faça um jogo por fora da meta fiscal. Então, a gente vê uma situação de dominância do poder legislativo que vai se refletir também na redução de pautas que o governo conseguiu aprovar dentro do Congresso. Professora, a gente pode falar em parlamentarismo branco?
Acho que seria um pouquinho forte Ousado, falar em né? parlamentarismo branco, porque o parlamentarismo depende de muitas responsabilidades serem conferidas ao legislativo, e isso não está acontecendo nesse momento. Como, por exemplo, a possibilidade do parlamento ser dissolvido quando não houver acordo. Eu acho curioso os parlamentares que defendem o parlamentarismo, eu entendo que eles não veem essa outra dimensão que vem junto desse sistema, pelo menos nos seus moldes mais canônicos. Agora, uma coisa que eu acrescentaria ao que o Léo falou é que existe, concomitante a esse aumento da gestão, da participação do legislativo na gestão do recurso público, a gente estava vendo a centralização do poder decisório no legislativo, e agora talvez isso vá mudar um pouquinho. O papel do Lira não vai ser mais tão central na distribuição dessas emendas como ele fazia quando as emendas eram de relator. Então, agora, e Lira também ano que vem vai ser o que a gente na ciência política chama de pato manco, né? Ele vai estar no seu último ano, não podendo se reeleger, então é muito provável que ele já sofra um pouco na sua popularidade. Essa semana a gente já viu muitas reclamações dos parlamentares em relação à forma como as coisas foram conduzidas, né? Então, as coisas aparecerem de última hora, sem serem incluídas na ordem do dia na sessão, enfim, coisas que já aconteciam antes, mas que agora a gente vê reclamações por parte dos parlamentares. Acho que denota que essa relação do governo com o Congresso pode não passar tanto por Lira nesse próximo ano que se inicia. Bom, a gente vai continuar nesse assunto. Eu só queria dar uma olhada na avaliação, na leitura política, né, que o governo fez desse orçamento, dessa situação, né? O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, falou à CNN sobre essa cifra histórica aprovada pelo Congresso Nacional para as emendas parlamentares. Só que aí o Randolfo culpou o governo, só que não o governo Lula, culpou o governo Bolsonaro, que, segundo ele, fez um presidencialismo de delegação, numa referência ao tamanho do orçamento que passou a entregar aos parlamentares. Vamos ouvir o Randolfo. Nós herdamos o presidencialismo de delegação que o governo anterior instaurou, em que abdicava de governar na prática e não cuidava do orçamento. Nós estamos diante de circunstâncias que não são fáceis, né? Com um parlamento que tem uma maioria mais conservadora e que, obviamente, não quer abrir mão do quanto avançou sobre o orçamento. Nós vamos buscar, no curso da sua execução, dialogar com o parlamento para que eles sejam, na prática, destinados aos programas estruturais, né? Reitero, essa é a parte que eu disse na preliminar. Não é o ideal, mas é o possível diante das circunstâncias que tem. Por isso que digo que preservar o PAC, ao fim e ao cabo, não ter se concretizado um corte de 17 a 20 bi, que chegou a ser cogitado, foi a grande vitória dessa votação final. E aí, Pedro, a culpa do Bolsonaro? Não dá para dizer que a culpa é do Bolsonaro, né, Caio? Ao fim e ao cabo, como disse o senador, vamos lembrar que quando surgiu essa história de emenda impositiva, foi em 2015 que esse projeto foi aprovado na gestão Dilma Rousseff. Foi ali a ponta do iceberg, já haviam manifestações nas ruas, já começava a se criar aquele caldo de cultura que terminou no impeachment da Dilma. Ela levou ali um prejuízo de 10 bilhões de reais naquele momento e a partir de então só foi escalando essa questão do orçamento impositivo e agora nós chegamos no estado da arte com 3 modalidades de orçamento, sendo que essa modalidade do orçamento de comissão ela substituiu o orçamento individual que foi derrubado pelo STF. Então, criou-se ali um substituto, mas agora os deputados estão mais empoderados do que nunca, né, Caio? Isso. Ô, Léo, o Pedro e a professora Graziella, eles colocam de alguma maneira, o Pedro coloca um histórico e a Graziella eu achei muito interessante mesmo essa questão da situação política do Arthur Lira. Eu fiquei na dúvida se o próximo, né, já tem aí uma meia dúzia de nomes cotados, se o próximo presidente da Câmara e o próximo presidente do Congresso tende a manter esse status quo, esse espírito do tempo, de um Congresso hipertrofiado e cada vez mais com acesso aos recursos federais, ou por se tratar de uma eleição, de uma mudança da mesa, no meio de um mandato do Executivo, do Lula no caso, pode haver uma reacomodação e uma tentativa do Executivo de resgatar essas prerrogativas sobre o orçamento federal? Olha, Caio, o Congresso, o presidente Arthur Lira, ele governa, vamos dizer,
com um colégio, né, com um colégio de líderes. Hoje existe uma oligarquia na Câmara dos Deputados, muito pautada nas lideranças, mas também nos presidentes de partido. Eu acho que isso é o resultado não apenas, né, de uma fragilidade ali do governo Bolsonaro ou depois do governo Dilma, mas esse processo de consolidação do legislativo, ele já vem acontecendo há muito tempo, porque ele está inscrito na Constituição. O próprio relator Danilo Forte, da LDO, quando ele estabelece lá o cronograma de gastos, ele diz no seu texto, assim, olha, eu estou aqui estabelecendo um cronograma conforme o artigo 145 e 146, que diz que é responsabilidade do Congresso organizar os gastos do Estado. Então, a gente tem que entender que a gente tem um marco institucional para isso, não é? Não há uma usurpação. E acho que a experiência do parlamento, a experiência política nesse período democrático, ela vai mostrar um crescimento constante do poder legislativo, desde, por exemplo, a regulamentação das medidas provisórias lá atrás, né, até a gente chegar a um cronograma de imposição de execução do orçamento. Então, me parece que essa é uma realidade que está aí. Acho que o Lira sabe usar muito bem isso, mas eu acho que essa realidade é uma realidade que vem para ficar, até porque a tendência hoje é que o Congresso ele não sofra muita renovação de eleição para eleição, com os deputados detendo tanto orçamento assim para poder cultivar suas bases eleitorais. Professora, a senhora vai nessa linha ou a senhorita apostaria numa alteração ali, numa possibilidade de reacomodação desse jogo político, jogo de forças executivo-legislativo? Eu concordo muito com o Léo que esse processo é paulatino e ele vem de muito tempo e a Constituição, ela devagar a gente está aprendendo a ler e a entender a Constituição. A gente fala na teoria institucional que uma coisa é o jogo, são as regras, outra coisa é o jogar. Né, a forma como os atores vão interagir com essas regras e vão ter estratégias diversas. E nesse aspecto, sim, Bolsonaro escolheu construir coalizão sem o intermédio dos partidos políticos e teve um papel importante nesse direcionamento, mas não é o principal responsável. Esse processo, de fato, é paulatino, ele já vem há algum tempo, ele passa pela reforma do orçamento impositivo em 2015, ele tem um momento importante que é a reforma de 2017, quando a gente acaba com as coligações e a gente estabelece uma cláusula de desempenho que reduziu o número de partidos. Então, quando o Léo fala do colégio de líderes, a gente está falando agora de um presidente que está negociando com um número menor de atores que são lideranças. E a tendência é que haja uma diminuição ainda mais aguçada nas próximas eleições, porque ainda não terminou de crescer a cláusula de desempenho. Então, a gente vai ter menos partidos e esses partidos vão ter maior relevância. O que está curioso nesse processo e que não faz muito sentido é o Lira ter tanto poder, porque os líderes de partido são muito empoderados nesse contexto, né? Então, por que eles não estão reclamando esse poder? Acho que essa é a dúvida e é a questão que está se colocando, que pode mudar um pouco com a mudança de presidência da Câmara dos Deputados. A gente pode falar que depende, né? Se me perguntassem, né? Depende, vai depender da força do governo, da popularidade do Lula, do resultado das eleições municipais, da projeção para 26, né? Porque se a gente tiver um Lula relativamente empoderado ali no começo, na segunda metade do governo, a tendência é equilibrar mais. Agora, se for numa toada muito ainda dividida, né? Polarizada, a sociedade, isso dificulta mais. Ô, Léo, eu queria colocar para ti, a semana que vem o Congresso, enfim, o Congresso teve um encerramento com a votação da lei orçamentária, mas o ministro Fernando Haddad disse hoje que vai tentar conversar semana que vem aí com a cúpula do Congresso sobre o pacote de medidas, né, para compensar a derrota do governo na questão da desoneração. O que você aí de Brasília nota que pode sair, né? Esse é um tema que a gente acompanha bastante aqui no WW, o nosso público também, desse pacote de desoneração, né? É uma medida provisória? O que está sendo formulado ali pela equipe econômica? Bom, Caio, desde que o Congresso derrubou o veto da desoneração,
o Haddad tem dito que a coisa não vai ficar do jeito que saiu do Congresso. E ele, num determinado momento, ameaçou judicializar, né, essa discussão. Acho que isso é uma questão que está na mesa, mas ele vai tentar trabalhar politicamente as opiniões antes de fazer essa judicialização. E aí o que ele colocou hoje, né, num café da manhã com jornalistas foi, olha, se for para valer, né, a gente vai ter que aprovar mais medidas de arrecadação para fazer essa compensação, né, dos gastos tributários que foram contratados ali na desoneração. Eu tenho a impressão que é um movimento até de dissuasão, sabe, Caio? Porque ele vai dizer, eu vou ter que entrar no STF, e aí o Congresso tende a ficar bastante bravo, não é, com isso. Tem sido um alvo de reclamação aqui entre os líderes, entre os deputados, essa expectativa, né, do Executivo recorrer ao Judiciário para reverter derrotas políticas. Então, de certa maneira, o Haddad está dizendo, olha, tem um preço essa decisão, né? E vamos discutir aqui esse preço, vamos tentar resolver isso politicamente, porque eu acho que o governo gostaria de evitar ter que ir ao judiciário sem combinar o jogo antes com o legislativo. Sabe que isso vai ter problema. Então, eu tenho a sensação que o Haddad começou a jogar, né, politicamente com o Congresso, já preparando ele, porque eu tendo a acreditar que o governo ainda não aceitou essa derrota. Ô Pedro, essa questão do Haddad entrar na articulação política é uma das coisas mais, talvez, surpreendentes aí nesse ano, né? O Haddad, quando foi prefeito aqui de São Paulo, não foi reeleito. A crítica que se fazia, né, era de que ele não tinha aptidão para ser um articulador político, e hoje ele lá é muito próximo até ao Arthur Lira, né? E com problemas, por vezes, com o PT. Nesse jogo interno do PT, isso que eu queria te ouvir, dessa relação do Haddad com o Partido dos Trabalhadores, com a presidente do partido, com a Gleisi Hoffmann, você acha que isso continua ao longo de 2024? O Haddad termina o ano com um Natal legal, elogiado, prestigiado pelo presidente Lula, conseguiu avançar nas agendas econômicas? Bom, a gente viu que o presidente do Banco Central participou do churrasco de confraternização do presidente, e a Gleisi Hoffmann, não sei, até agora não consegui apurar qual era a mesa onde ela estava sentada, se era perto ou era longe. Mas no final, ela deu uma entrevista e disse que o churrasco não muda a mobilização do PT contra o presidente do Banco Central, sinalizando que sim, continua esse clima de enfrentamento, porque o PT precisa sempre estar um tom acima do governo. É como se eles tentassem fazer uma divisão igreja e Estado, para manter a militância mobilizada. É como se o PT dissesse aquilo que o Lula não pode falar. Então, o PT vocaliza críticas que o presidente Lula prefere manter dentro de uma caixinha. Então, a Gleisi Hoffmann vai manter essa posição mais belicosa em relação ao presidente do Banco Central. Ela já tinha feito isso durante aquela Conferência Nacional do PT que aconteceu recentemente, e ela fala em nome do PT, mas nem sempre o PT fala em nome do presidente. Muito bom. Gente, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando de Congresso, de Brasília, de Esplanada. E especificamente vamos falar da dificuldade legislativa de Lula neste primeiro ano do terceiro mandato. Até já.